os cálculos, doutor Elielto, doutor Eliseu. Doutor Elielto, vamos falar em novas revisões? Vamos aí trazer dinheiro para o bolso dos nossos telespectadores? Vamos lá, Ney. Vou preparar algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Vou falar sobre duas, tá bom? Duas? Tá bom. Já dá para... Já dá. Já deu, já. Vamos lá. Falei sobre a regra de descartes. Vamos um pouquinho mais. Se eu estiver falando mentira, o doutor Eliseu me chama aqui e me chama atenção, tá, doutor? Então, vamos lá. Vamos imaginar essa situação. Chega no teu escritório uma pessoa com uma pensão por morte após a reforma. Chega, você vai analisar o cálculo e verificou que no cálculo do benefício foi feito um cálculo como se fosse aposentadoria por invalidez do falecido e depois é aplicado um novo coeficiente correspondente a 10% por dependente. Então, é 50% mais 10% por dependente. Tudo bem, mas não está aí o erro. O que eu penso? Regra de descartes. Pode descartar da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez? Antes da reforma era por invalidez, agora é por incapacidade permanente? Pode descartar? O artigo 26, parágrafo 6º, não relata, não limita apenas aposentadorias programadas. Na verdade, eles não colocam aposentadoria nenhuma. Dá a entender que todos os benefícios têm direito a você realizar esse descarte. Então, vamos imaginar essa situação, a pessoa chega no teu escritório, você vai analisar o cálculo e verificar o quê? Que na pensão por morte não teve descartes dos salários de contribuição. Daí, você poderia realizar o descarte e, olha só, imagine a pessoa que tem lá 20 anos de tempo de contribuição, tá? Então, nessa hipótese, caberia, desde que não fosse concedido um benefício anterior à pessoa que faleceu, então, vamos imaginar, a pessoa não estava aposentada, faleceu e a viúva, ou viúvo que seja, está recebendo a pensão. Nessa situação, eu entendo, de acordo com o artigo 26, parágrafo 6º, que deveria realizar os descartes nesse benefício. Até quanto? Até o período mínimo ali de tempo de contribuição que seria necessário. Fala lá na concessão da pensão que deveria ter um período mínimo de 18 meses para o cônjuge ou companheiro, tá? Então, tem essa questão do cônjuge ou companheiro, pode ser para os dependentes 12 meses, esse é o meu entendimento. Tem uma portaria que não diz, vamos dizer assim, não é clara sobre isso, mas a portaria veio e trouxe algo que poderia descartar apenas nas aposentadorias programáveis. Eu entendo que uma portaria não é suficiente para trazer uma regra dessa, tá? Eu entendo que não seria suficiente. Aí sim seria uma primeira revisão. Por exemplo, fiz um cálculo, ontem mesmo fiz um cálculo desse, o INSS concedeu um benefício de R$ 1.980, mais ou menos, não lembro exatamente o valor. Quando eu fiz esse cálculo de descartes, foi para quase R$ 3.000. Então, perceberam a diferença que tem? Muito interessante essa revisão. Outra revisão, reafirmação da DER para concessão do melhor benefício. Inclusive, está na instrução normativa, artigo 689, se eu não me engano. Agora, talvez me fugiu da cabeça aqui, da memória minha. Olha, dê uma olhadinha na instrução normativa, artigo número 689, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, depois vocês me chamam lá no Instagram e falam, você está enganado, depois eu passo o artigo certo. Diz que você pode você pode realizar a reafirmação da DER para a concessão do melhor benefício, está lá no parágrafo único. Então, você pode realizar a reafirmação da DER para a concessão do melhor benefício, está na instrução normativa, aí você fala assim, bom, Eliel, está na instrução normativa, o INSS está fazendo. Não, veja bem, olha só essa situação. Apareceu um caso aqui no nosso escritório, então são casos que aparecem, a gente começa a fazer revisões a partir dos casos que aparecem aqui para nós. Imagine uma situação, chegou no seu escritório, o seu cliente, ele faltavam 11 dias para ele implementar, lá em 2018, para ele implementar a regra para afastar o fator previdenciário. Tá? Uma regra lá para afastar o fator previdenciário. Vamos imaginar que ele deu entrada 11 dias antes e concedeu o benefício com o fator previdenciário. Só que o benefício, o meu cliente continuou contribuindo, claro, o benefício saiu 1 ano depois.
Um ano depois, não chegou um ano, 11 meses e pouco, saiu 11 meses e pouco, depois quase um ano, e o INSS concedeu esse benefício com o fator previdenciário, sendo que tem todo esse período contributivo dele aí, durante esses 11 meses e tanto, quase um ano, e o INSS não aproveitou para reafirmar a DER para conceder o melhor benefício. Qual que seria o melhor benefício? Sem o fator previdenciário. Aí você fala assim para mim, Elielto, mas isso aí é antes da reforma. Sim, acho que alguém falou alguma coisa aí. Vamos lá. Então, isso aí é antes da reforma, Elielto? Sim, antes da reforma. Porém, nós podemos aplicar depois da reforma. Vamos imaginar uma situação aqui. O doutor Eliseu falou sobre a regra do pedágio de 100%, tá? Então, vamos imaginar que o meu cliente deu entrada no INSS e ele tinha o tempo suficiente ali que atingia o pedágio de 50%. E demorou, por exemplo, 4 ou 5 meses, ele atingiu a idade do pedágio de 100% e também complementou o tempo também deu o tempo de pedágio de 100%. O INSS provavelmente nessa situação ele vai considerar a data do requerimento da pessoa. Ele não vai reafirmar a DER para a concessão do pedágio de 100%. Já aconteceu isso aqui também, tá? Então são duas revisões que a gente pode utilizar. Um está lá no artigo 26, parágrafo 6º, que é a regra dos descartes, e o outro caso está lá no artigo 689 da Instrução Normativa 77, tá? Duas revisões, tem mais algumas outras aí que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Ok.